Oi, gente, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Eu sou a Andreia. Eu queria dividir com vocês um pouquinho de uma experiência que eu tive, né? De uma situação, de um momento muito difícil que eu passei. E já faz tempo que é para eu vir aqui para dividir, porque eu acho que essa minha história pode ajudar de alguma maneira outras mulheres que estão passando, né? Pelo mesmo que eu passei. História que para mim de superação, né? Eu venci muitas coisas nesse período aí de 2019 para cá, e eu queria dividir isso com vocês, né? Às vezes as pessoas me veem postando sobre o meu antes e depois, não entende muito bem, então assim, para que feche essas informações de vídeo e algumas mensagens no meu Instagram, aqui no meu canal do YouTube, eu vou contar para vocês agora em primeira mão a minha história, ok? Bom, eu sou uma mulher de 43 anos hoje, né? E em 2019, tava com 40 anos, né? Eu faço 44 agora. 2019, eu passei por um momento muito difícil. Eu vivi um casamento de 14 anos, que realmente eu vivi o matrimônio, né? Eu vivia aquilo. Porém, há muitas situações difíceis em relação à bebida, que eu tenho pavor à bebida. Um dos motivos foi esse. Eu decidi, depois de muita conversa, depois de muito, né, sentar, conversar, vamos tentar resolver, eu decidi finalizar, né? Foi uma decisão muito complicada para mim, muito séria, porque quando você termina uma relação amando outra pessoa, é mais difícil ainda, né? Então foi muito difícil. Hoje eu falo com mais tranquilidade, mas eu sofri muito, muito, muito. Foi em julho de 2019 e no ano seguinte, né, dezembro, janeiro, começou a questão da pandemia. Então eu estava no período de luto, nesse período início de pandemia, e aí eu já vinha numa... Na verdade, quando eu cheguei a me separar, eu já estava passando por alguns momentos muito difíceis, internamente, conflitos internos, muita frustração minha, né, profissional, uma sucessão de problemas. E quando me separei foi o ponto mais alto, né, o ponto X da questão, onde tudo explodiu. E aí veio pandemia, naquela loucura onde você não sabe o que vai acontecer, ninguém sabia do que estava acontecendo, todo mundo perdido, todo mundo naquele desespero, enfim. Eu entrei num processo, é delicado falar, né, porque acho que a minha família nem sabe disso, que eu vivi muito tempo sozinha, guardando para mim, poucas pessoas sabem da situação. Eu entrei num processo de depressão, porém, graças a Deus, eu consegui identificar essa situação, né? E aí, então, 2020, aquele ano turbulento, muito difícil, enfim, eu engordei 18 quilos. Foi muito difícil porque começou as questões de saúde, pressão arterial alterada, exames ortopédicos, muitas dores no corpo, muitas dores mesmo, joelho, coluna. E aí eu fui obrigada a procurar um profissional da área da saúde, né, para saber o que estava acontecendo comigo. E os meus exames, fiz exames de sangue, fiz exames, né, de imagem em relação às dores que eu sentia, tudo bagunçado, né, questão hormonal tudo bagunçada, colesterol tudo bagunçado, os exames de sangue tudo alterado, tudo, tudo, tudo. Levei para o cardiologista e ele simplesmente me falou assim: você tem duas opções, Andréia. Ou você muda os hábitos que você tem vivido, ou você vai infartar se você continuar desse jeito. E de 2019, de julho de 2019, o ano de 2020 todo, que eu fui procurar ajuda em 2021, no início do ano, eu vivi assim, trabalhar, porque eu precisava trabalhar, né? E sozinha, os compromissos, eu precisava trabalhar.
Mas eu me empurrava de manhã para o trabalho, eu não via a hora de acabar o dia para eu voltar para casa para eu dormir. Eu só tinha tranquilidade comigo mesmo, meu prazer era dormir. Os meus finais de semana era dormindo. Eu tinha prazer quando eu conseguia dormir. E aconteceu situações de eu passar o dia todo dormindo. Todo. Mas isso lá atrás, quando eu ainda estava casada, eu tinha uns picos, não era direto, não era sempre, mas eu tinha uns picos de querer dormir. Só que a gente, às vezes, a gente não dá atenção aos alertas que o nosso corpo nos dá. E eu fui protelando, né? Então, nesse período, esse ano de 2020, minha vida foi toda assim. Eu só tinha prazer quando eu estava dormindo. Eu não tinha vontade de olhar um pôr do sol, de ver o amanhecer. Eu não olhava para o céu devido à questão do meu sobrepeso, 18 quilos, né? Eu tenho 1,75. Então, muita gente falava, nossa, mas 18 quilos não é nada. Mas eu sabia que o dia que eu olhei no espelho e que eu me vi como um monstro. E a partir daquele dia eu não olhei mais no espelho, eu tinha vergonha de me olhar no espelho. Isso é muito triste, né? Você se olhar no espelho e você não se reconhecer no espelho, você vê uma outra pessoa, um monstro. Eu vi um monstro de mulher, que estava acima do peso, tudo fora do lugar, enfim. Para a mulher isso é muito difícil, né? Então, nesse período que eu fui buscar ajuda, o médico me falou isso, era início de janeiro, era início de 2021, eu passei 1 ano e meio correndo de tudo que podia me melhorar, eu queria me afundar, era a sensação que eu tinha. Né? Nesse período eu não busquei ajuda de 2019, de julho de 2019 até janeiro de 2021, até dezembro de 2020 eu não busquei ajuda, então foram 1 ano e meio sofrendo comigo mesmo e empurrando com a barriga. Até que eu, né, falei, não, agora chega, eu preciso tomar uma posição na minha vida. Ainda bem que aquele médico, né, o cardiologista, quando ele me olhou, ele falou, olha, você não tem opção. Ou você continua desse jeito, quer dizer, você tem duas opções, continuar do jeito que você está, e infartar, ou procurar ajuda e sair dessa situação. Ele me deu essas duas opções. Continua em infarto ou vai buscar ajuda e vida, né? E ele falou muito sério comigo, né? Ele me receitou um remédio, comecei a tomar remédio para hipertensão, porque estava tudo muito alto, né? Comecei a sentir dores e tal, ele, tá, ok. E aí ele me liberou para que eu pudesse fazer exercícios leves, né, inicialmente. E aí comecei a fazer caminhadinhas, né? Comecei a fazer um dia sim, um dia não, só que o corpo sempre preguiçoso, porque quando você sai da sua zona de conforto, tudo fica muito desconfortável, tudo fica muito ruim, né? Você saiu daquela zona de conforto, era mais gostoso você ficar ali quietinho, né? No seu mundinho, né? Fantasiando ali a sua situação, fica quietinho, sem incomodar ninguém. Então, quando você sai da sua zona de conforto, tudo piora, né? Porque tudo vai doer mais, tudo vai cansar mais, você vai sentir mais preguiça, você vai dar desculpa. E foi isso que aconteceu comigo. E aí eu continuei com as minhas caminhadinhas de vez em quando, tal. Enfim, até que eu tomei uma atitude e em maio de 2021 procurei uma academia, né? Cheguei lá destruída, enorme, desanimada, sem expectativa nenhuma. Porque eu nunca gostei de academia, nunca gostei. Então, assim, já tinha começado a fazer atividade física lá atrás, 10 anos atrás, né? Mas nunca me adaptei. Aí achei uma academia perto do meu trabalho, para eu não ter nenhum tipo de desculpa. Então, eu comecei a fazer. No início, já cheguei, já falei pro professor, olha, eu tenho essa dificuldade aqui no joelho, não posso fazer coisa com muito impacto, né, tem que ser aos pouquinhos. Ele foi me orientando. Primeira semana difícil, segunda difícil, enfim. Os primeiros 3 meses foram muito difíceis,
parava uma semana e voltava, parava uma semana, voltava, até que eu entendi que era necessário. Então, depois dos 3 meses se tornou um hábito para mim. Então, era no mínimo 3 vezes por semana, né? Eu coloquei isso como meta para mim. 3 vezes a semana eu tinha que ir, segunda, quarta e sexta. E aí, depois desses 3 meses, eu comecei a ver um resultado, né? Eu tenho uma escada aqui, onde eu moro, e eu já subi a escada, eu já não sentia mais cansaço. Então, eu já comecei a ver um resultado. Aí, eu comecei a ver resultado na minha roupa, né? Uma calça que não servia, já estava apertada, mas ela já estava. Ela nem entrava na minha perna antigamente. Ela já estava subindo as minhas pernas. Então, eu comecei a ver resultado. E sempre muito focada. Eu chegava com meu fone de ouvido, fazia minha atividade física, direcionada pelo professor, voltava para casa. Sempre assim, sempre assim. Frio, calor, inverno, verão e eu lá. E aí eu comecei a ver resultado. Comecei a ver, perder peso, perder peso, perder peso. Eu falei, gente, e eu comecei a tomar gosto por isso. Gente, eu comecei a... Parece besteira, né? Mas eu comecei a ter prazer de me olhar no espelho. Antes, quando eu chegava na academia, eu me escondia daquelas atividades que tinha que fazer na frente do espelho, né? Aí, quando eu comecei a me olhar, eu vi, falei, gente, meu braço tá ficando menor. Eu sempre fui muito cismada com meu braço, né? Quando você tá acima do peso, a primeira coisa é o braço. Meu braço tá ficando menor. Camisetas que eu usava G, super grandes, né? E aí tinha umas blusinhas M, camisetinha Baby Look M, que não me servia, começou a me servir. Gente, isso foi me dando gás, foi me dando, sabe, um gás assim. E eu comecei a estudar sobre autoconhecimento, sobre o gostar de você, sobre querer, querer ser feliz, sabe? O quanto a gente é importante, mas pra gente querer, sabe, ser feliz, a gente não depende do outro. Comecei a estudar, comecei a pesquisar, comecei a procurar me conhecer, né? Como eu podia fazer aquela satisfação que eu estava tendo de me olhar no espelho novamente. Eu queria uma plenitude dentro de mim, de eu me olhar por completo e me amar, porque eu sempre me colocava defeito, né? Ninguém é perfeito, mas a gente tem algumas qualidades, né? Então a gente tem que priorizar as nossas qualidades. Eu não conseguia ver qualidade nenhuma em mim, nenhuma. E aí a atividade física foi me trazendo isso, né? Um braço mais fino, uma blusinha que ficou melhor, porque antes não servia, agora serve. E isso foi acontecendo, e aí todo mundo começou a falar, nossa, André, você tá com um corpo legal, você tá, o que tá acontecendo, o que você tá fazendo? Eu falei assim, gente, é atividade física, né, atividade física, e eu também tô me autoconhecendo, enfim, gente, se passaram aí 1 ano e 9 meses, e eu confesso para vocês, eu sou outra pessoa. Quem me conhece, quem me conheceu, minha família sabe que hoje eu sou outra pessoa. Eu tomei gosto pela atividade física, eu tomei gosto em me cuidar. Hoje eu tenho prazer de me olhar no espelho. Hoje eu olho para mim, eu fico lembrando quando eu estava lá acima do peso, que às vezes em casa, antes de ir para academia, eu me olhava e falei, gente, nunca eu vou voltar, nunca eu vou emagrecer. Porque quando você está no meio do furacão, você não consegue ver saída. Quando você está no meio do furacão, você só vê problema. E quando você só vê problema, problema atrai problema, né? Quando você não consegue ver saída, você vai ter problema, né? Problema, vai andar em círculos porque você não consegue ver saída. Então, o que aconteceu comigo de 1 ano e 9 meses para cá foi algo transformador. Não é só questão de corpo, de estética, de shape, não. É questão da cabeça. A minha cabeça mudou, e mudou muito. Antes de começar a atividade física, eu tinha feito vários tipos de tentativas para emagrecer.
porém sem sucesso, porque eu não tinha trabalhado na minha cabeça que eu precisava emagrecer pelo meu bem, sabe? Eu precisava estar bem comigo mesma, para que eu possa, né, pudesse lutar pelos meus objetivos, e que se eu não tivesse bem com a minha cabeça, com o meu mental, eu não teria condição de alcançar os meus objetivos, né? E a atividade física me ensinou o que? A disciplina. O quanto é importante a gente ter disciplina. Porque, gente, não é reparar, mas tem gente que tá lá há 3, 4 anos e que não teve uma mudança, questão de corpo. Por quê? Porque não é disciplinado. A pessoa vai hoje, dali volta 15 dias, não vai ter resultado. Hoje não, hoje eu vou de segunda a sexta, eu só descanso sábado e domingo, né? Porque eu venho para casa, eu tiro para descansar, mas eu vou de segunda a sexta. E a minha média de treino é 1 hora e meia. Então, assim, por que que eu consegui ter resultado? Porque eu foquei. O meu objetivo é esse, eu não tenho outro objetivo. Se rolar uma amizade, se rolar uma parceria legal, mas eu chego com meu fone de ouvido, cumprimento todo mundo e vou pro meu exercício, porque requer concentração. Você precisa estar focado naquilo que você está fazendo, né? E eu consegui eu alcancei esse objetivo. Lógico que tem muita coisa para alcançar, porque a gente nunca está satisfeito com nada, né? Quer melhorar isso, melhorar aquilo. Então, mas assim, o que eu alcancei nesse 1 ano e 9 meses, eu entendi que tudo é possível. Porque para mim, perder 18 quilos era impossível. Era impossível voltar a entrar numa calça 42, que na época eu estava usando 48, indo para 50. Para mim, era impossível. Há 2 anos atrás, 1 ano e 9 meses atrás, era impossível. Hoje, o sutiã para mim era 48 e ainda ficava apertado. Hoje eu tô usando 44, sabe? Não é só questão, gente, de tamanho, não é só questão disso, não, gente, é aqui dentro. Só quem vive isso sabe, é a questão interna. Para você se olhar no espelho e se ver bonita, sabe? Você ter vontade de se olhar, você tem vontade de colocar um batom, uma blusinha que, sabe, que vai te deixar confortável. Eu não tinha esse prazer, eu perdi totalmente o prazer pela vida. Os meus dias eram escuros, eram em preto e branco, não tinha cor. Por quê? Porque tudo estava perdido dentro de mim. E com essa situação da atividade física que eu tive, que ou eu ia ou eu ia infartar, eu levei a sério o que o médico me falou, sabe? A atividade física, ela salvou a minha vida, ela me trouxe do fundo do poço para que eu pudesse estar aqui hoje para falar com você. Falar com você, mulher, que de repente está passando por um momento difícil, que você acha que você não vai conseguir. Você vai conseguir. Você é forte. Nós não sabemos, sim, gente, a dimensão da nossa força. A mulher é extremamente forte. Ela não usa nem 40% da força dela. Nós não usamos. Por quê? Porque a dor do parto, Deus colocou para quem sentir, para a mulher. A mulher é muito forte, porque sabe que o homem não teria condição, né? O homem, a gente vê aí qualquer situação de gripe, o homem tá deitado numa cama reclamando, e a mulher não, a mulher é guerreira, a mulher tá trabalhando com cólica, às vezes aquelas cólicas absurdas, tá lá cuidando do filho, trabalhando fora, cuidando de tudo, administrando a casa, né? Então, mulher, hoje eu abri meu coração através desse vídeo para falar para você, mulher. Você que está passando uma situação muito difícil na sua vida, que aos olhos humanos você não vê solução. Você consegue. Você dá conta. Você dá conta, você é forte. Às vezes o que a gente precisa é dar um tempinho pra gente mesmo, sabe? Parar um pouquinho, se olhar para dentro de si. Às vezes na correria do dia a dia a gente não tem tempo nem de agradecer, de abrir os olhos de manhã, a gente já levanta e já vai fazer as coisas. Não, gente. Vamos parar com isso. Vamos tirar o tempo pra gente. A hora que você abrir os seus olhos, a primeira coisa que você fala: Deus, muito obrigada por tudo que eu tenho. Universo, sabe? O Criador, aquilo que você acredita. Agradeça. Agradeça pelo ar que você respira.
Agradeça pela casa que você tem, agradeça pelos filhos abençoados que você tem, não é? Agradeça pelo marido que você tem. Se você é sozinha, agradeça a Deus por Deus ser contigo. Sabe, no momento oportuno, tem algumas situações que Deus não permite, né, que alguém esteja do nosso lado, porque Ele precisa nos curar, para que nós não, através das nossas feridas do passado, vamos sangrar no outro. Então, às vezes, Deus, André, mas eu tô sozinha faz 3 anos, gente, pelo amor de Deus. Antes só do que mal acompanhado. Às vezes é necessário esse tempo para você ficar sozinha, sabe por quê? Para você se desintoxicar de tudo que não prestou das últimas relações. É necessário você se libertar. Por isso é necessário o amor próprio, gente. Quando você tem um encontro com você mesmo, quando você se autoconhece, você não depende de ninguém para ser feliz. Você não depende de ninguém para viajar. Deu vontade de você ir viajar? Você vai viajar. Você vai curtir. Você entendeu? Você não depende de ninguém. É você com você. Se Deus está te dando essa oportunidade hoje, aproveita. Aproveita esse momento com você, vai se autoconhecer, vai fazer curso, vai aprender coisas, sabe? Aproveita esse momento, não fica reclamando, porque a reclamação, ela só aumenta o problema pra gente e aí atrasa tudo na nossa vida. Atrasa aquela bênção que estava a caminho, né? Então, assim, o meu testemunho que eu trouxe para você hoje é para te encorajar a não desistir de você, mulher. Não desista de você. Você é muito especial. Se você tem filho, o seu filho depende de você. Não dá para desistir, meu amor. Não dá. Sabe? Acredita, você consegue, você dá conta. Você só precisa entender que você precisa cuidar de você. Você precisa cuidar de você para você ter condições de cuidar da sua família, de cuidar do seu filho, de cuidar da sua vida. Você consegue. Não desista de você. Se você está vivendo agora um momento difícil, de depressão, um momento de repente, estar acima do peso, você acha que você não vai conseguir, porque isso acaba com o mental da mulher, o emocional da mulher. É difícil, tem gente que acha que é frescura, não é. Obesidade é doença, tá? Gente, não caia nessa, que eu tenho que ter, eu me sentindo bem. Gente, ninguém se olha no espelho e se vê 30, 40, 50 quilos acima do peso, é legal, não é legal. A gente não pode aqui romantizar a obesidade. A obesidade é a segunda doença que mais mata no mundo. A gente não pode achar isso normal. Não é normal. Então, se tem alguma coisa que você precisa fazer, procurar um profissional da área da saúde, sabe, fazer os seus exames regularmente. De repente, você está aí com algum problema hormonal desequilibrado, questão de vitaminas, né, o estresse. Então, você precisa cuidar disso, por amor a você e por amor à tua família. Então, eu tô aqui para te dizer que é possível. Eu consegui e você vai conseguir. Para quem tem alguma dúvida, né? Dúvida não, né? Mas André, eu não conheço sua história. Tem uns vídeos aqui no meu canal e no meu Instagram também que eu posto. Procuro postar uma vez por semana os meus treinos, né? Para incentivar outras mulheres também a, sabe, a querer ter uma vida saudável, uma alimentação saudável, sabe? E um estilo de vida diferente. Porque a gente está decidindo agora, gente, como vai ser a nossa terceira idade, né? Como que você quer estar daqui 60, daqui 30, 40 anos, com 60, com 70, né? Hoje em dia a expectativa de vida é maior. Então você precisa pensar nisso. Você precisa construir hoje a massa muscular, construir o seu corpo para que você esteja lá com 60, 70 anos bem, sabe? Sem depender de bengala, de muleta, de cadeira de rodas. É hoje que você vai decidir. Você entendeu? Então, eu vim trazer esse depoimento para vocês porque eu vejo que tem muita gente desmotivada, achando que não vai conseguir. Eu não vou pra academia, porque as pessoas ficam me olhando. Gente, você não tá lá por ninguém, você tá lá por você.
sabe? As pessoas que estão lá, a cabeça delas está em outro mundo. As pessoas estão tentando fazer exercício, as pessoas estão com fone ouvindo música, às vezes ouvindo um curso. É sério, é coisa da sua cabeça. Então, toma uma atitude a partir de agora, muda a sua vida. Muda a sua vida agora. Se eu superei essa situação de depressão que eu vivi por um pouco período, graças a Deus que eu entendi o que era e eu busquei ajuda e falei, epa, não, eu não posso me deixar. Eu não posso me deixar me afundar abaixo do fundo do poço. Eu preciso me levantar, eu não tenho opção, eu não tenho ninguém por mim. Sou eu por mim e Deus, né? Então foi uma decisão assim muito sábia da minha parte. Eu optei em me levantar, lutar e venci. Tenho vencido, né? É um dia de cada vez, não é fácil, não é mágica. Não vai para academia amanhã ou vai fazer começa achando que vai mudar, não é da noite pro dia, é um período. É um período de adaptação, é uma mudança de hábito. Hoje você tira o seu arroz branco, amanhã você tira o seu pão, sabe? E assim você vai mudando a sua rotina, não é da noite pro dia. É tudo um dia de cada vez. Você entendeu? Mas você consegue. Eu consegui e você vai conseguir também. Tá joia? A partir de hoje, então, eu tô aqui uma vez por semana. Eu vou deixar uma mensagem para você que é mulher, para você que precisa aí dar um up na sua autoestima, tá? E eu tô aqui. Se você quiser deixar uma mensagem, fique à vontade. E eu acho que quanto mais a gente compartilha coisas boas, mais coisas boas acontecem para todo mundo. Porque de repente essa minha situação é a situação de que alguém está vivendo hoje. Que eu vivi lá atrás, né? Então, assim, até das coisas ruins tem um propósito, né? As coisas ruins vêm com um propósito de você transformar ela em coisas boas. Então, a minha situação naquele momento foi muito ruim. Eu sofri muito. Porém, hoje eu estou transformando ela numa coisa boa, que é o que compartilhar essa minha história e ajudar outras pessoas, outras mulheres que estejam vivendo o mesmo que eu vivi. Tá joia? Quero agradecer a atenção de vocês e dizer que você consegue. Eu consegui, você consegue, você dá conta e você pode realizar todos os seus sonhos, sim. Acredite em você. Você é mais forte do que você imagina. Acredite em você. Você é linda, você é saudável, você tem uma família linda, você é inteligente, você tem sabedoria. Você é muito forte. Você é muito forte. Então, quando a gente acredita, quando a gente tem fé, a gente chega aonde a gente quer. Não existe impossível para quem acredita em si e em Deus. Não existe impossível. Primeiro você tem que acreditar em você. Pede a graça de Deus e vai na fé, que Deus ele vai te abençoar muito. Tá joia? Uma boa semana para você, que Deus te abençoe e você pode sim. Eu tô aqui, sempre que você precisar. Um beijo. Boa semana. Tchau.